Olá, meu irmão, vamos mais uma meditação de hoje. Hoje nós vamos para a quinta igreja do Apocalipse. Hoje nós começamos o capítulo 3, versículo do 1 até o 6. Nós vamos estudar a igreja de Sardes, que diz assim, primeiro ela é apresentada, né? Diz no capítulo 3, versículo 1, a apresentação dessa igreja. Diz assim, ao anjo da igreja em Sardes escreve, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vive e estás morto. Essa é a apresentação. O elogio dessa igreja está lá no capítulo 3, versículo 4, que diz assim, tem, contudo, em Sardes, poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. Certo? E agora nós vamos para a reprovação dessa igreja. No capítulo 2, capítulo 3, versículo 2, tem a reprovação. A reprovação diz assim, ser vigilante e consolades os rostos que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então essa é a reprovação. E o conselho está lá no capítulo 3, versículo 3, que diz assim, lembra-te, pois, do que tens recebido, e ouvido, e guarda, e arrepende-te. Porquanto, se não vigilante, virei como ladrão, e não conhecerás, de modo algum, em que hora virei contra ti. Esse é o conselho. E a promessa de Deus agora para essa igreja, no capítulo 3, versículo 5, diz assim, ao vencedor será assim vestido de vestidura branca, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então Jesus está falando, está dando essa promessa para as pessoas que estão nessa igreja, certo? E a igreja de Sardes, nós vamos entender, diz assim, uma igreja reformada. A palavra Sardes significa canto de alegria e também pode significar a quem permanece. De fato, havia pouca fé verdadeira após o século de apostasia e perseguição. Os membros desta igreja vigia das glórias do passado. Os membros desta igreja viviam da glória do passado. O que havia recebido e ouvido não era lembrado e conservado. Aquela que fora a capital da Lídia, cobiçada e vencida por Ciro, o Grande, estava agora morta. O período profético dessa igreja vai do ano 1517 até o ano 1798 depois de Cristo. Os longos séculos de trevas morais e espirituais do período de Tiatira, do ano 538 até o ano 1517, deveria dar lugar a um grande movimento de reforma. E isso aconteceu com a chegada do período simbolizado por Sardes. Em 1517 até 1798, homens como Lutero, Calvino e outros trouxeram o povo de volta para a palavra de Deus, a Bíblia. O marco deste retorno pode ser datado em 31 de outubro de 1517, quando Martim Lutero afixou na porta do castelo de Wittenberg as 95 teses contra as vendas de indulgência, marcado assim o início da reforma protestante. Certo? Jesus, em seu sermão profético, declarou: não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo, mas por causa dos conselhos dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Mateus 24, 22. Pela influência da reforma e a perseguição veio a termos antes de 1798, quando terminou o período de supremacia papal. Certo, irmão? Então essa igreja, ela começou a reformar e trazer as pessoas para a palavra de Deus, que as pessoas não aceitavam, fizeram toda a mudança, que era, você vê a igreja passada, a igreja que nós temos de Tiatiras, ela foi uma igreja apostatada, uma igreja que se recusou à Bíblia,
e foram para doutrina, dogma e tradição e paganismo. Entrou dentro dessa igreja e a igreja ficou contaminada com essas adoração de imagem, com um meio mundo de coisa. Mas a igreja de Sardes, ela teve uma reforma no ano 1517 até 1798. Graças a Deus por isso, trouxeram as pessoas para a palavra de Deus, e hoje, através dessas pessoas, nós temos a Bíblia Sagrada na nossa mão. Graças a Deus por isso, a Bíblia está na nossa mão, porque muitas pessoas deram a sua vida, os Valdés e outras pessoas, tipo Lutero, Calvino e outras pessoas também que trabalharam para a Bíblia estar na nossa mão hoje. Graças a Deus por isso. Amém, irmão? Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor levantou homem naquele tempo e está levantando homens hoje para pregar esse evangelho e ler a palavra de Deus, que é o Senhor se comunicando com cada um de nós nesse momento. Nós te pedimos, Senhor, a tua bênção especial para cada um que está ouvindo esse vídeo, que vai compartilhar, que vai assistir, que vai enviar para outras pessoas, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja na vida de cada um de nós. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.